Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um culto, cumprimentando a todos com a paz do Senhor, cumprimentando a toda a igreja, aqueles que estão atentos à presença do Senhor em cada um desses momentos, em cada uma dos nossos encontros através das nossas redes sociais. Antes de nós iniciarmos, já pedimos, curta aí a nossa página no YouTube, curta os nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, com aquilo que Deus ele quer trazer para cada um de nós. E nós estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração a Deus, a mais um momento em que nós nos reunimos na casa do Senhor. E eu queria lhe pedir que nesse momento você pudesse curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, onde você se encontra, no ambiente em que você está nesse momento, mas que você possa colocar-se diante do Senhor e pedir: Deus, venha falar comigo em mais este culto, em mais esta oportunidade, em mais este momento que o Senhor ele nos concede para que nós venhamos celebrar o nome santo do nosso Deus. Então feche os teus olhos e oremos ao nosso Pai. Senhor, nós estamos diante de Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. E nesta oportunidade, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações por mais uma vez. Que a Tua misericórdia possa nos alcançar, Senhor. Nós estamos dia após dia vivendo situações das mais diferentes, mas em uma única certeza: o Senhor é conosco, o Teu cuidado é conosco, o Teu trabalho é constante para que nós venhamos viver dias de bênção, viver dias em que somos agraciados pelo Teu cuidado, Pai. É a Tua presença que nos faz cheios, é a Tua presença que nos dá esperança, é a Tua presença que nos dá convicção de que todas as coisas, por mais difíceis que elas estejam, o Senhor há de nos levar a uma condição de bênção, de paz, a um futuro, Senhor, que o Senhor conhece qual é o melhor para cada uma de nossas vidas. Que cada um dos que escutam, cada um que assistem, cada um que esteja neste momento conosco, neste culto, neste momento de adoração a Ti, que a Tua palavra o alcance, que a Tua bênção o alcance, que o Teu cuidado possa ser sobre suas vidas. Não sabemos, Senhor, quais as necessidades, o que tem pedido, o que tem necessitado, mas, Senhor, o que eu declaro é que a Tua presença seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, e que eles possam ser alcançados pelo Teu amor, pelo Teu cuidado constante. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar início louvando ao Senhor, que você possa bendizer a presença do Pai neste lugar. Já lembramos, você pode ir deixando o seu pedido de oração em qualquer uma das nossas redes sociais, seja no canal do YouTube ou no Facebook. A nossa irmã Carol vai estar ali registrando para que ao final nós possamos levantar um clamor por cada necessidade, por cada pedido especial apresentado nesta noite. Vamos adorar ao nosso Deus, exalta, engrandeça o nome santo do Senhor. Aleluias. Exaltado é o nome do nosso Deus. Não quero mais pecar, não quero transgredir, eu quero Te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração Tu és o último e primeiro. Eu quero estar em Sua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti. Não há melhor lugar do que a Tua presença, Deus. Oh, aleluia.
Meu Deus, deixe ainda que seja dor que me una a ti. Sempre te suplicar, Mais perto quero estar. mais perto Nós só queremos estar mais perto de ti, Senhor. quero estar. Oh, aleluia. Meu Deus, desde eu Quero estar em tua casa. O teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa. O teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa. O teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Do que estar perto de ti. Aleluia. Não existe melhor lugar do que estar na presença do nosso Deus. Porque quando nós estamos na presença do Senhor e quando nós nos colocamos diante da vontade do nosso Deus, nós temos certeza que tudo aqui é passageiro. Mas o que tem nos direcionado, o que tem nos apontado, tudo que nós vivemos nos leva a ser, colocar os nossos olhos, a fitar os nossos olhos na promessa do Senhor. Na promessa de que quando Ele disse aos seus discípulos, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede somente em mim, na casa do meu Pai as muitas moradas. E é essa certeza que nos faz chegar ao dia de hoje e podemos dizer, Senhor, além do rio azul, além de tudo aquilo que é aparente, que eu estou fitado os meus olhos na esperança, na expectativa da tua promessa. Aleluia, Santo Deus. além do rio azul. As suas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais dor.
nossa certeza, Senhor. Oh, aleluias. A certeza de que um dia nós vamos chegar a este lugar tão bonito, mas que está sendo preparado todo especial para cada um de nós. Oh, aleluias. Santo Deus. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. As cidades é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Oh, aleluia. Aleluias. Nossa irmã Noemi vai nos deixar a leitura inicial deste culto. Em seguida nós vamos estar seguindo com mais louvores. Daqui a pouco a palavra de Deus, aquilo que o Senhor Ele quer ainda falar aos nossos corações nesta noite. Aleluia, salve a igreja com a paz do Senhor, a todos que estão nos assistindo, nos vendo em nossas redes sociais. Vamos ler aqui em Daniel 10, versículo 11. Aleluia. Você possa acompanhar aí na sua casa, amém? Daniel, capítulo 10, versículo 11. E disse-me ele, ó Daniel, homem grandemente amado, atente às palavras que eu falo, põe de pé, pois a ti sou enviado. E quando falou-me estas palavras, levantei-me tremendo. Eu acho essa passagem aqui de Daniel tremenda, pois Daniel ele se inclina o rosto em terra e começa a clamar por sua nação, a clamar pelos pecados deles e pelos pecados do povo, e começa a clamar. Todo o capítulo 9 desse livro é uma oração de Daniel. E no capítulo 10, o Senhor manda um dos anjos dele para chegar em Daniel, tocar nele e dizer, ó Daniel, homem grandemente amado. Se Daniel era um homem grandemente amado lá no céu, é porque ele era reconhecido, ele era conhecido no céu. Porque ele tinha uma intimidade tamanha com Cristo, tamanha com Deus, que lá todo o ser celestial que tinha lá
tem lá no céu conhecia Daniel. Então, quando o arcanjo desceu e tocou nele e disse: Daniel, você é um homem muito, grandemente amado. Então, era a mesma coisa dizer: Daniel, não se preocupe, se levante, fortalece. Porque nesse momento aqui ele estava cansado, ele estava fadigado de tanto que ele buscou, de tanto que ele se desgastou com aquele clamor. Mas nesse momento ele recebeu força. Ele recebeu forças do Senhor quando ele foi tocado por aquele arcanjo. Quando ele foi tocado e ele disse: Daniel, você é conhecido lá no céu. Com minhas palavras ele disse: você é conhecido lá no céu como um homem que tem intimidade com Deus. Um homem que se entrega diante da presença do Senhor. Então que você, que eu, possamos aprender com esse homem. Nesses momentos a qual nós precisamos clamar. Não é que nós queremos, que eu quero clamar. Não, nós precisamos tirar um tempo para clamar, para conhecer a Deus, para conhecer as maravilhas do Senhor, porque o Senhor quer ser conhecido por você, mas muitas vezes nós não damos esse lugar para Ele. Então que nós possamos aprender isso, que você possa ser reconhecido no céu pela sua adoração, que você possa ser reconhecido no céu pela sua entrega, que você possa ser reconhecido no céu com a sua face no pó, com o seu tempo que você tira para o Senhor. Então que você possa nesta noite colocar em seu coração: eu quero ser reconhecido por Deus. Eu quero ter uma intimidade tamanha com o Senhor que lá no céu eu seja reconhecido por uma pessoa muito amada por Ele, porque eu tenho tido momentos com Ele. Amém? Aleluia. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. A próxima canção que nós iremos ministrar, ela falou muito ao meu coração enquanto nós estávamos em nosso relógio de oração durante as 24 horas de ontem. E eu coloquei essa canção para ficar tocando enquanto eu orava. Isso falava muito ao meu coração. Como muitas vezes nós precisamos, como nós constantemente precisamos parar e pedir: Deus, eu quero abrir mão da minha vontade. Eu quero viver unicamente a Tua vontade. E sabe, irmãos, como isso é algo difícil às nossas vidas, porque nós naturalmente queremos ter o controle das coisas. Quando a palavra do Senhor, quando a vontade de Deus é que nós venhamos abrir mão de tudo que é humanamente nosso, que é aquilo que nós idealizamos, e passemos a viver a vontade do Senhor, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero lhe convidar a adorar ao Senhor com esta canção. E que você possa chegar diante de Deus e simplesmente dizer: Pai, eu quero abrir mão de todas as coisas. Eu quero viver sob a Tua vontade. Vamos adorar ao nosso Deus. Quem tenho eu no céu, além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. E sou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti, e construirei no cume do monte uma altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos,
dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte uma altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estamos apaixonados pela tua presença, Deus. Que seremos, Pai, de nada das coisas que nós podemos idealizar. Os nossos propósitos são nada, Senhor. Nós temos uma visão limitada, temos um conhecimento, Senhor, que está apenas no que é visível aos nossos olhos. Mas o Senhor vê além. O Senhor vê além. Oh, aleluia! Oh, o Senhor vê além. Aleluia! Santo Deus! O que fazer e pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer e pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Oh, aleluia! A quem temos no céu, além do Senhor. A quem temos na terra, além do Senhor. A quem temos, além do nosso Deus. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem trabalha sobre nossas vidas. E talvez você esteja passando por um momento difícil. E eu queria que você pudesse, com essa canção, ministrar essas palavras ao seu coração. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem trabalhado por nós. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Declaremos palavras diante do nosso Deus. Oh, aleluia. Quando todos
os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Declara ao Senhor. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Espero em ti. Oh, aleluias. Nós temos que esperar no Senhor. Olhar para o Senhor. Oh, aleluias. Quando você se sente medo, Ouça o que Deus está dizendo a você nesta noite. eu estou. Aleluia. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Oh, aleluia. Que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei no amanhã. Então recebe um abraço meu, pois nesta vida cuido eu cuido de ti. O Senhor tem cuidado de nós, querido. O Senhor tem cuidado da tua vida, onde você se encontra neste momento. Oh, aleluia! O cuidado do Senhor tem no céu da tua casa. Oh, aleluia! Oh, o Senhor ainda tem cuidado de nossas vidas. Sabe? Às vezes a gente anda tão atemorizados com tudo em nossa volta, quando nós precisávamos apenas nos agarrar a essa certeza de que o Senhor tem cuidado de tua casa. O Senhor tem cuidado da tua família. O Senhor tem cuidado dos teus filhos. O Senhor tem cuidado das tuas finanças. O Senhor tem cuidado da tua habitação. O Senhor tem cuidado de todas as suas necessidades. Descansa apenas no Senhor. Descansa apenas no Senhor. Oh, aleluia! Oh, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus que tem cuidado de nós. Deus que tem feito coisas excelentes sobre nossas vidas. Deus tem cuidado da vida de cada um. Tem se colocado ao temor diante de Deus. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Nós vamos meditar um pouco sobre esse texto bíblico do livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão. Deus tem falado muito ao meu coração através do livro de Eclesiastes esses últimos dias, porque é um livro que mostra de forma tão genuína a vida de um homem que se dá conta das suas incapacidades. Aleluias. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do primeiro versículo, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Porém, secamente suável é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu parava para meditar nesse texto e pensava sobre Salomão, sobre o que motivava este homem a escrever estes textos. A gente conhece que a história de Salomão é uma história de um homem que foi chamado rei de Israel, e no seu chamado como rei de Israel, ele vivenciou uma experiência extraordinária em Deus. Deus se encontra com Salomão, e Salomão ora ao Deus e pede ao Senhor e clama pela sua presença. Deus, ele se apresenta a Salomão e pergunta: qual o teu desejo? O que tu intentas? Quais os teus propósitos? O que você tem a me pedir para que você possa reinar sobre a casa de Israel? Salomão, ele está enfrentando um tempo de muita dificuldade. Salomão não está assumindo um reinado em uma condição simples, em uma realidade de total paz e benevolências. Não. Salomão está assumindo um reinado que está tendo brigas entre os próprios irmãos para que o poder pudesse ser tomado. Então Salomão olha para o Senhor e apenas diz: Senhor, eu não quero riquezas, eu não quero bens, eu não quero nome reconhecido, eu não quero nada que possa ser sustentável aos homens. Eu só quero te pedir, Senhor, sabedoria para lidar com este povo. E o Senhor chega para Salomão e diz: te é concedido. Se é isso que você quer, se essa é a ferramenta que você precisa para reinar o povo de Israel, estou lhe dando. Mas eu ainda vou lhe dar tudo mais que você não me pediu: riquezas. A vida de Salomão começa abençoada. Um homem que construiu o templo para o Senhor, um sonho que era do seu pai, um sonho que havia nascido no coração do rei Davi, e que pela sua condição de homem de guerra, de tanto sangue que estava
de julgamento que são descritos na palavra. Mas agora esse homem, diante de tanta sabedoria e de tanta compreensão das coisas, ele começa a desgarrar-se daquilo que era propício à vontade de Deus sobre sua vida. E sabe, irmãos, quando nós começamos a nos afastar da vontade de Deus, quando nós começamos a achar que as nossas capacidades, elas têm alguma validade sobre nossas vidas, nós começamos a seguir para uma realidade onde somos fadados ao fracasso. Mas quando Salomão ele chega a uma certa idade, ele começa a escrever o livro de Eclesiastes, ele vai falar por inúmeras vezes de que todas as coisas, elas são vaidade. Ele vai olhar para a juventude e vai dizer, olha, lembra-te do teu Criador na mocidade. Ele vai olhar para aquele povo mais jovem do que ele, vai dizer, agrada-te do Senhor, coloca o teu coração no Senhor, não te afastes do Senhor. Mas em especial no capítulo 11, ele está dizendo agora, lança o teu pau sobre as águas. E sabe, queridos, quando Salomão está dizendo essas palavras, ele está dizendo, o que fazer segundo o que você acha que é viável? Lança o teu pão e depois de muitos dias, tu acharás. É como se naquelas palavras ele estivesse dizendo, eu perdi tempo. Eu deveria ter lançado mais o meu pão na vontade do Senhor, nos propósitos de Deus, para que depois eu pudesse alcançar coisas que pudessem ser sólidas sobre a minha vida. Porque Salomão havia plantado reinados que tinham aliança com o seu reino. Salomão tinha plantado um nome sobre a terra. O nome que era o do rei Salomão. Quando a rainha de Sabá sai, e ela sai dizendo, eu preciso conhecer esse homem. Este que é conhecido em toda a terra. Quando nós começamos a nos afastar de Deus e a colocar os nossos ideais como princípio de nossas vidas. Salomão, então, ele chega dizendo, lança o teu pão, reparte com 7, ainda com 8, porque tu não sabes o que vem amanhã. Nós estamos vivendo um tempo em que não sabemos o que é o dia de amanhã. Mas quantos estão convictos de que sabem o que vai ser amanhã? Quantos estão olhando para tudo em sua volta e estão dizendo, não, amanhã isso vai passar, eu vou voltar para o meu emprego, eu vou ter o meu salário, eu vou continuar tendo o meu salário, eu vou estar saudável, eu vou ter tantas e tantas coisas. Mas o que Salomão está dizendo é, queridos, nós não sabemos nada, nós não conhecemos nada, nós não sabemos o que está, nem mesmo daqui a 1 minuto sobre nossas vidas, não sabemos nem se estaremos aqui, não sabemos nem se as coisas estarão dentro daquilo que imaginamos. Salomão está dizendo, a vida passa, e ela passa numa rapidez que você não consegue se dar conta. Do verso 3 até o verso 6, Salomão ele agora vai pegar e vai fazer uma correlação da vida do homem com o agricultor. Ele começa dizendo, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte,
no lugar onde a árvore cair, ficará. E ele segue dizendo: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe, a gente fica esperando que alguma coisa diga: eu preciso fazer algo. Sabe, quando a gente pensa no carro, e às vezes a gente deixa para poder fazer toda uma avaliação no carro na véspera de uma viagem. Nós fazemos isso porque nós estamos muito convictos de que nada vai ser encontrado, nada vai atrapalhar na minha viagem, nada vai atrapalhar os meus planos. Salomão está dizendo que fica olhando para a nuvem, esperando que ela apareça, esperando que algum sinal aconteça, esperando que, não, a minha expertise sobre as coisas como devem acontecer. Ele está dizendo: o agricultor, ele não espera ver a nuvem chegando para semear. Ele começa a semear acreditando que essa chuva deve vir, mas que ele não tem certeza. Como nós pensamos na meteorologia, onde ele vai dizer: não, amanhã vai ter chuva, e de repente não chove. É previsão. Mas eu me preparei para a chuva que viria, porque tinha uma previsão. Salomão está dizendo: não espera que as coisas aconteçam para você fazer algo. Não espera o pior vir para você orar. Não espera as situações se tornarem adversas para você se derramar ante a presença do Senhor. Não espere que as coisas se tornem complicadas para que você possa buscar o cuidado de Deus, buscar a ação do Senhor sobre a tua vida. É tempo hoje de você semear, é tempo hoje de você lançar o pão, é tempo hoje de você fazer algo. Aproximar-se de Deus. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Mas impressionantemente, nós queremos achar que sabemos alguma coisa. E nós precisamos nos dar conta de que na verdade nós não sabemos nada. De que na verdade eu preciso me cuidar hoje. Eu preciso me preparar hoje. Eu preciso estar envolvido ante a presença do Senhor hoje. Porque eu posso não ter tempo amanhã. Porque eu posso não ter tempo de melhorar, de acertar, de colocar as coisas no seu devido lugar. Pode ser que eu não tenha tempo. Mas nós estamos vivendo como se não houvesse uma manhã. Nós estamos vivendo como se tivéssemos o controle de todas as coisas. E Salomão está dizendo: meu querido, na verdade tu não sabes quando a chuva vem. Na verdade tu não sabes como é formado uma criança no ventre de sua mãe. Na verdade tu não sabes nada dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. O Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Era como se Salomão estivesse chegando naquele momento, aquele tempo em sua vida, em que ele estivesse dizendo: todas as coisas que eu fiz, todas as coisas que eu construí, todas as coisas que eu pude montar, preparar, fazer, nada destas coisas me trazem segurança alguma. Eu me dou conta de que eu não tenho controle de nada. Meu dinheiro não faz nada, minha posição não faz nada, meu status não me dá nada. E essas são as palavras para
posição não te dá nada. Talvez você esteja trabalhando, isso não significa nada. Talvez você esteja saudável, isso não significa nada. Talvez você esteja com o seu armário repleto de alimento, isso não significa nada. Eu preciso me cuidar, porque amanhã podem as coisas estarem diferentes. Este é o conselho de Salomão. Ele está dizendo: cuide para o dia de amanhã. Pela manhã semeia a tua semente. E olha que fantástico, Salomão diz: pela manhã semeia a tua semente. À tarde, não retire a tua mão. Ou seja, semeia novamente. Porque você não sabe qual prosperará. Ele está dizendo: você de repente semeia de manhã e diz: pronto, tá bom, vou descansar. Mas de repente a semente da manhã não vinga. Eu precisava ter feito algo à tarde. Salomão está dizendo: não cesse, não cesse, não cesse de buscar a Deus, não cesse de fazer por Deus, não cesse de viver para Deus. Não tenha tempo para viver as suas vontades, não tenha tempo para que você possa colocar os seus propósitos à frente da vontade de Deus, não tenha tempo para viver algo que seja diferente daquilo que Deus Ele tem para a tua vida. O tempo é hoje, a todo momento, a todo instante. Viva a vontade de Deus. No verso 8 ele vai então dizer: porém, se o homem viver muitos anos e em todos se alegrar, ele agora chega e diz: também deve se lembrar dos dias maus, dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Salomão está dizendo: tem muito tempo bom, mas existem dias de trevas. Existem dias de solidão. Existem dias de angústia. Existem dias de medo. Existem dias de interrogações, de questionamentos. Existem dias difíceis. Mas se eu não cuidei, eu vou passar por esses tempos em maior dificuldade do que eles já devem ser sobre as nossas vidas. Lembre-se, deve lembrar dos dias das trevas. Que há dia mau, que há dia difícil, que há dia adverso, que há dia que nos pega sem dó. E se eu não me agarrei ao Senhor, se eu não me preparei no Senhor, se eu não me abasteci no Senhor, se eu fiquei esperando que alguma coisa sinalizasse, vai ter alguma coisa ruim a acontecer, vou fazer agora alguma coisa, se eu não me preocupei todos os dias, estar ali me preparando para dias difíceis, certamente eu vou viver dias piores do que eles já devem ser. E Salomão ele diz: tudo quanto sucede é vaidade. Tudo que eu faço, tudo que eu idealizo, não passa de vaidade. Não passa de vaidade. E ao final deste capítulo, ele deixa então uma mensagem aos mais jovens. Ele não está dizendo que é uma mensagem para especificamente juventude. Ele está dando uma mensagem para os mais jovens. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e anda pela vista dos teus olhos.
Sabe, porém, que de todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a tua ira, a ira do teu coração. Remove da carne o mal, porque a adolescência, a juventude, tudo é vaidade. Os tempos em que estamos fortes, em que estamos com vigor, tudo é vaidade. Ele está dizendo: todos chegarão à velhice, todos chegarão ao fim, todos chegarão ao tempo em que o Senhor vai chegar e vai dizer: vamos ver o que tu fez na tua vida, como tu se preparou nessa tua vida. O tempo de estarmos prontos é hoje. E a mensagem que eu quero deixar para você é esta nesta noite. Cuide por uma vida que você possa chegar ao final e poder dizer como Paulo pôde dizer: acabei a carreira, guardei a fé. Sabe, Paulo sendo levado para o tempo em que ele iria viver um tempo difícil. Ele ia ser morto. Ele estava indo para o martírio. Mas diferente de Salomão, ele está chegando ao final dizendo: acabei a carreira, estou chegando ao fim, mas eu tenho guardado a fé. A fé está aqui. A fé está aqui escondidinha. Abri mão dos sonhos, abri mão das riquezas, abri mão da minha vida para viver pelo Senhor, para viver os sonhos do Senhor, os propósitos do Senhor. A quem tenho eu no céu, na terra ou em qualquer lugar além do Senhor? E não há na terra nada que possa me fazer melhor diante de Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos dá tempo de revermos as nossas atitudes, os nossos comportamentos e buscarmos ao Senhor. Eu queria que nesse momento nós pudéssemos, nós vamos estar apresentando os pedidos de oração. Nós vamos estar clamando ao Senhor pela sua vida, mas nós vamos também fazer algo no final deste culto. Ministrar uma canção, como eu tenho feito há alguns dias. Nós vamos ministrar uma palavra de bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Nos pedidos de oração hoje, nós temos um pedido de oração de Igor. Ele pede oração pelo seu sogro, Aldo, que encontra-se enfermo, deu positivo a Covid. Nós vamos estar orando pela sua vida. A irmã Morgana pede oração por ela e por sua casa. Giovana pede oração também por ela, sua casa e seu sogro. Laiane Alexandre pede oração por sua família e todas as igrejas. Lai Anderson pede oração por ele e sua família. A irmã Margarete pede oração por sua vida. A irmã Maria pede oração por seu tio que sofreu um infarto, toda a sua família, também lá de Altamira, no Pará. Carol pede oração por toda a sua casa, sua família. Camila pede oração por sua vida, também pelo seu tio Cício, por toda a sua família. Kátia pede oração por Vitória, para que Deus possa restaurar a saúde. Messias pede oração por Breno e Micheline, estão passando por um processo na sua vida aí, particular, que os irmãos possam colocar diante do Senhor. Joelma pede oração por ela e sua casa. Tiaguinho pede oração pelo seu tio avô. Também há um pedido de oração pela Josineide, que está com Covid, que o Senhor possa alcançá-la. Orar também pelos conhecidos, alguns conhecidos da irmã Jaciara, que estão com Covid, um bebê e um adulto. O adulto se encontra na UTI.
A Valquíria pede oração pela sua família, enfermos e também equipe que estão cuidando dos doentes, ou seja, os médicos, enfermeiros, todos os que estão trabalhando na área de saúde. E também nós queremos orar pelo Davi, filho da Morgana. Amanhã ele completa mais um aninho de vida. Então a gente vai colocar o Davi também diante do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Em seguida nós estaremos ministrando uma canção. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Pelo teu cuidado nas nossas vidas, pelo teu cuidado no meio da tua igreja, Pai. Mas eu quero lhe apresentar, Senhor, todos esses pedidos que foram listados nesta noite. Nós não estamos orando a Ti, Senhor, porque de forma qualquer, aleatória, apenas porque disseram que devíamos orar. Mas estamos orando porque cremos no Teu poder, Pai. Queremos que o Senhor opere milagres, queremos que o Senhor manifesta cura, que o Senhor transforma, que o Senhor restaura, que o Senhor faz novas todas as coisas, e é por isso que te clamamos, vem, Senhor. Onde se encontram essas pessoas, alcance com o teu milagre. Onde se encontram essas vidas, manifesta o teu poder, Pai. Alcançando com toda sorte de bênção. Com toda sorte de bênção, Pai. O Senhor é aquele que faz o que não conseguimos fazer. O Senhor é o Deus das impossibilidades. O Senhor é o Deus, Pai, que age nas condições mais adversas. Tu fizestes antes, tu fizeste no passado, mas tu continuas fazendo hoje, porque tu és Deus. Nós te bendizemos. Nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor há de fazer milagres. Viveremos o teu milagre, viveremos, Senhor, o testemunho de milagres através dessas vidas. Nós te apresentamos a vida do Davi, Senhor, esta criança que completa mais um aninho de vida. Vá ao encontro dele, Pai. Que esta criança cresça no conhecimento da Tua palavra, envolvido na Tua vontade, Pai, e que possa ele ser bênção no Teu reino. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ministrar mais uma canção. E eu queria que neste momento você pudesse estender suas mãos sobre a sua família. Estender suas mãos sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, a sua esposa, os seus pais. Ministre sobre eles a bênção do Senhor. Aleluias. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acaba, tua esperança se apaga, a fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. A angústia te faz esquecer que tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Declara essas palavras diante do Senhor. Não, este não pode.
testemunho pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. A angústia te faz esquecer que sobre a tua prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Declara ao Senhor: bendita será. Oh, aleluia! Benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Oh, aleluia! Declara a bênção do Senhor sobre a tua casa. Declara a bênção do Senhor sobre a tua família. Declara a bênção do Senhor sobre aqueles que te cercam. Oh, aleluia! Bendita será a tua casa. Benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos. Oh, e Deus engrandecerá o teu nome. Deus vai engrandecer o nome do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos que Ele cerca. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo por este momento, por mais este dia, por mais este culto. Sexta-feira estamos de volta, 20 horas, live de reflexão da palavra de Deus, conhecimento da palavra. Domingo às 10 horas da manhã teremos mais um momento de ensinamento. Sexta-feira estaremos eu, a missionária Luciana, talvez o pastor Antoniel não esteve conosco hoje porque ele gripou novamente, mas está em casa se resguardando para que ele possa se recuperar. Mas talvez sexta-feira ele esteja conosco. Domingo pela manhã estaremos eu e o pastor Antoniel ministrando o ensino da palavra, e à noite culto de louvor e adoração e santa ceia do Senhor. Domingo à noite, prepare na sua casa o pão, suco, organize a mesa, se organize, prepare sua família, torne um ambiente propício a um momento de trazer a memória do sacrifício do Senhor. E nós vamos estar bendizendo o nome santo do nosso Deus neste lugar, glorificando a presença do Pai. Louvamos a Deus por sua presença, sua vida, você está aí conosco nas redes sociais, nosso canal no YouTube. Que o Senhor possa lhe abençoar, que a bênção do Senhor seja sobre sua vida. Louva a Deus aí por alguns nomes que nós não tínhamos visto em outros momentos. Nossa irmã Joelma, eu vi ali fazendo um comentário, que Deus possa abençoá-la grandiosamente. Alguns outros nomes que estão aí aparecendo em nossas lives, continue assistindo conosco, curta a nossa página, compartilhe os nossos vídeos, dê um like aí na nossa página no YouTube, para que nós possamos melhorar mais, para que a gente possa também alcançar mais vidas através da palavra do Senhor, através dos cantos de louvor ao nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Feche os teus olhos, curve tua cabeça.
Pai, nós oramos a Ti, louvando por tudo que o Senhor tem feito, por Teu cuidado sobre nossas vidas. Te louvamos, Pai, porque de uma maneira tão grandiosa e tão amorosa, o Senhor nos alcança e cuida de nós e trabalha sobre nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, pela vida da irmã Noemi, que está aqui conosco, que estamos trabalhando e tentando trazer o melhor através da Tua palavra, através do louvor a Ti, Senhor. Te sou grato pela vida de Carol, Pai, que tem estado aí conosco, e também por aqueles que intercedem por nós, por aqueles que clamam por nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês, que o Senhor possa cuidar de cada uma destas vidas, que o Senhor possa fazer coisas grandiosas no meio deste povo, Pai. Nós lhe pedimos e te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos aos céus, onde você está, com o amor do nosso Deus, a sua eterna misericórdia recaia sobre cada um de vocês hoje e sempre, e todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus possa lhe abençoar grandemente.